Alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, continuo aqui neste feriado, né, aqui no litoral paulista, e mesmo assim eu venho aqui trazer dicas de apostas para os jogos que vão acontecer neste sábado. Pois é, e temos um dos jogos mais importantes do ano. Pois é, vamos pôr na tela? Tá aí, final da Champions League, Borussia Dortmund contra Real Madrid. E aí, qual é o palpite de vocês? Olha, pelas odds aqui, você vê que Real Madrid é favorito. O jogo vai ser em Londres, né, no estádio do Wembley, famoso, tradicional estádio. Olha só, 1,61 pagando para o Real Madrid. Vamos dar uma olhada no que os nossos especialistas acham. A principal competição de clubes da Europa reúne os melhores times do mundo, né? O Dortmund é o azarão nessa final. No início do campeonato, ninguém acreditava que esse time poderia chegar aí onde chegou, né? A gente vê aí que acabou eliminando, né? Ou acabaram sendo eliminados pelo meio do caminho, não diretamente pelo Dortmund, mas também pelo Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern de Munique, né? Grandes times aí, e o Dortmund chegou à final. O Real Madrid é uma das potências da Europa, né? Todo ano aí chegando perto ou na decisão da Champions League. É o favorito, sim, para vencer. É um time melhor no papel e um time mais acostumado a vencer esse tipo de competição. A decisão, como eu falei, é um jogo único no estádio de Wembley, na Inglaterra, tá bom? Então é um campo neutro, não tem influência das torcidas. Pela campanha que fez nessa temporada e pelo time que é superior, nossa aposta vai para o lado do Real Madrid. Então vamos ver quanto está pagando, porque a gente não tem só a vitória simples, né? Então tem o 1,61 para a vitória do Real Madrid e tem também para o Real Madrid ser campeão, independente se vai ser nos pênaltis, na prorrogação ou no tempo normal. Então aqui, ó, para levantar a taça, Real Madrid 1,30. Essa fica a primeira dica. Acreditamos que o Real Madrid vai ser campeão, seja pelo jogo normal, seja pela disputa de pênaltis ou prorrogação de alguma outra forma, tá bom? Essa é a primeira dica, então, para levantar a taça Real Madrid. E a segunda dica fica a vitória mesmo no tempo normal, nos 90 minutos. Então, no resultado, vitória do Real Madrid, pagando 1,61, tá bom? Fica sendo, então, essa dica desse jogo muito esperado por todos os amantes do futebol aí da Europa e do resto do mundo. E aí a gente vem para o Brasil, pois é, a volta do Campeonato Brasileiro, 2 semanas paralisado e agora o Brasileirão está voltando. E nós vamos pegar o primeiro jogo que a gente vai analisar, é Fluminense e Juventude. Fluminense e Juventude, a situação aqui é emblemática até dessa paralisação, né? O Juventude é um time do Rio Grande do Sul e os times do Rio Grande do Sul tiveram muita dificuldade com as enchentes e as catástrofes que aconteceram. Então, muitos desses times tiveram aí os seus campos de treinamento, as suas instalações prejudicadas e não puderam treinar. Aí ficaram umas 2 semanas, 3 semanas parados, sem poder treinar direito. Alguns até foram para outras cidades para poder continuar os trabalhos, né? O Fluminense joga em casa no Rio de Janeiro, é o melhor time e, pegando essa situação aí do Juventude, acreditamos numa vitória tranquila do Fluminense. As odds estão muito altas até para a situação, né? 1,55 para a vitória simples do Fluminense, que é mais time em uma situação normal. E o Juventude deve vir mais fragilizado aí desse último mês aí, né? Que assolou lá o Rio Grande do Sul, tá bom? 1,55 está ótimo. E a gente vai ter uma segunda entrada, que é o Fluminense marcar no primeiro tempo já, tá bom? A gente acredita que o Fluminense já vai sair para cima e a gente precisa de um gol no primeiro tempo. Olha, aqui a gente vai achar em primeiro tempo, segundo tempo. E vai procurar o time para marcar. Aqui, ó. Para marcar numa das partes, Fluminense primeiro tempo, sim. Tá bom? 1,66. Então a gente tem a vitória do Fluminense a 1,55 e o Fluminense para marcar no primeiro tempo a 1,66. E aí a gente vem para uma dica que não costumamos dar muito, né? UFC, pois é, MMA. Temos aí
a luta de UFC número 302, disputa de cinturão entre Islam Makhachev da Rússia contra o Dustin Poirier dos Estados Unidos. Você vê aí a tela com as informações dos dois lutadores. Eu vou dar uma baixadinha aqui. A gente tem as apostas básicas de quem vai ganhar a luta. Você vê que o Islam Makhachev é muito favorito. E nós vamos por outras vias. A gente vai aqui por submissão. Então, Islam Makhachev para vencer por submissão, pagando 1,95, tá bom? Então, eu vou explicar aqui qual que é a situação. O Dustin Poirier é um nocauteador nato, né? Das 30 vitórias que tem na carreira, 15 foram por nocaute, ou seja, metade das vitórias, né, das lutas que ele venceu por nocaute. Por outro lado, o Islam Makhachev tem a sua arma principal as quedas e finalizações, né? O russo tem 25 vitórias e uma derrota, sendo 11 vitórias por finalização. A gente espera um Makhachev que vai evitar a luta em pé, né? Dado o perigo aí de tomar um nocaute do Dustin Poirier. Provavelmente ele vai tentar levar a luta para o solo de qualquer jeito, né? E tentar uma finalização ou submissão, que é o termo em inglês, tá bom? O Dustin Poirier não costuma ser bom de se defender das quedas e a maior probabilidade é que ele acabe indo para o chão em algum momento e lá ele vai ficar preso e suscetível aí a levar uma finalização, vai ficar em desvantagem, tá bom? É uma luta de 5 rounds, por ser uma disputa de título, então é uma luta de 5 rounds. Então o campeão Islam Makhachev tem mais tempo para conseguir achar o momento ideal para fazer essa finalização, tá bom? O russo é favorito para vencer, como a gente viu, as odds muito baixas, mas a gente então vai aqui na especificidade, né, específicos em uma finalização por submissão, tá bom? Por exemplo, se for por pontos, se a luta for até os pontos, aí seria por decisão aqui, ou decisão técnica. Nocaute seria por KO, TKO ou desqualificação. Então você pode escolher essas opções e nós vamos escolher por submissão, tá bom? Essa fica a dica, a gente não costuma falar muito de MMA, você tem aqui, olha, opções de apostas em qual round que a luta vai acabar, você vai dizer se a luta vai até o final ou vai acabar antes, ou seja, muitas opções aí nas lutas, tá? Tanto MMA quanto boxe, então é muito legal e a gente traz para vocês aqui a primeira dica nesse mercado, tá bom? Então, resumindo, o russo Islam Makhachev precisa vencer e precisa ser com uma finalização, tá? Pode ser ali um mata-leão, uma chave de braço, uma guilhotina, chave de perna, qualquer forma que seja uma submissão, não um nocaute, nem a decisão por pontos, tá bom? Contra o brasileiro Charles Oliveira, que é um ótimo lutador de chão, o Dustin Poirier perdeu por finalização, tá bom? Numa das suas lutas mais recentes. Então a gente acredita aí que ele vai perder de uma forma parecida. E daí na sequência, então, mais uma luta desse card aí, desse sábado, né? Que é o Sean Strickland contra o brasileiro Paulo Costa, o Borrachinha. O brasileiro Paulo Borrachinha tenta voltar a figurar numa posição que ele possa pedir uma disputa de cinturão do peso médio, né? Ele surgiu como um fortíssimo candidato para conquistar esse cinturão, mas caiu de produção nas últimas lutas e hoje ele é o 7º do ranking lá no UFC. Então ele precisa chegar mais perto no ranking para poder pleitear, pedir aí para o Dana White, para o UFC, uma luta valendo o título, tá? O adversário do Borrachinha é o ex-campeão Sean Strickland, que é o primeiro do ranking atual. Lembrando que o ranking nas lutas tem o campeão e aí vem o primeiro do ranking. Então ele está em primeiro do ranking, acima dele apenas o campeão, tá bom? Sean Strickland vem de uma derrota na última luta. Antes disso, tinha 3 vitórias seguidas. A fase do brasileiro, o Paulo Borrachinha, é um pouco pior. Venceu só uma das suas 4 últimas lutas, né? A impressão que os nossos especialistas
tem é que o Borrachinha perdeu um pouco o foco na carreira, né? É um lutador muito forte e se acertar um golpe, pode nocautear o Strickland, tá bom? Mas os especialistas enxergam o Strickland como um lutador mais técnico e tem mais armas e alternativas para vencer essa luta. É sempre arriscado apostar em luta em MMA, né? Porque de repente um golpe assim que acerta pode derrubar aí um dos lutadores e de repente um lutador que era mais zebra ganhar a luta. Então, um golpe assim, coisa de um segundo, pode mudar completamente. De qualquer forma, a gente vai entrar na vitória do Sean Strickland dos Estados Unidos, tá bom? Tá pagando 1,36 contra, estamos apostando contra o brasileiro, né? Claro que a gente tem que, as apostas a gente não pode usar o coração, não pode usar a torcida, tem que usar a lógica e as probabilidades. Então a nossa aposta é no americano Sean Strickland e numa vitória por qualquer formato, por qualquer método. Pode ser por pontos, nocaute, submissão, não importa, tá bom? Vitória do Strickland para essa luta. E daí a gente vai para a Liga das Nações do voleibol feminino, né? Já estamos aí há 2 semanas, 3 semanas, né? A gente teve 2 semanas aí das iniciais, né, do vôlei feminino e do vôlei masculino, e voltamos agora para a segunda semana da Liga das Nações. Bom, temos um clássico mundial, Brasil contra Itália, né? É a segunda semana da Liga das Nações de voleibol entre 2 potências do voleibol feminino. O Brasil já tem a sua vaga para as Olimpíadas, ganhou no pré-olímpico, e a Itália não conseguiu a sua vaga, mas já está com ótimas chances de se classificar através do ranking mundial, né? Tá ganhando aí as partidas, tá ganhando os pontos e, claro, quer ganhar um pouco mais. Na primeira semana, a Itália deixou algumas jogadoras principais descansando, não colocou em quadra, mas já nessa segunda semana o time entrou completo, relacionou suas melhores atletas, né? Entre elas tem a oposta Paola Egono, que é uma das melhores jogadoras do mundo, tá? Então esse jogo aí para o Brasil não vai ser fácil, nada fácil. O Brasil está aproveitando essa Liga das Nações para entrosar o time do técnico Zé Roberto, né? Ele tem mexido um pouco e testado algumas peças durante os jogos, já que serve mais como preparatório mesmo para as Olimpíadas, porque não faz diferença aí essa pontuação, esse ranking agora para o Brasil. Contra a Itália nesse jogo, a gente acredita que o Brasil vai colocar o seu melhor time possível, né? Porque é um jogo entre 2 potências e o Brasil vai querer tentar ganhar da Itália. A expectativa é de um jogo muito forte, muito disputado, com leve favoritismo para a Itália. Por isso a gente vai fazer aquela entrada clássica que não tem aqui, nesse momento não abriu aqui, mas tem em alguns sites de apostas que é acima de 3 sets e meio, tá bom? Então tem que ter 4 ou 5 sets a partida, não pode ser 3-0, nem para a Itália e nem para o Brasil. Se for 3-1, ou seja, se cada um ganhar um set, a gente já ganha essa aposta. Então fica a primeira dica acima de 3 sets e meio, e a segunda dica também sem apostar com o coração, vitória da Itália, tá? 1,53 pagando vitória da Itália, é mais time, precisa mais do resultado para garantir seus pontos para as Olimpíadas. Então, vitória da Itália aqui. Vamos nessa dica mesmo contra o time brasileiro. E aí a gente vai encerrar com os amistosos do futebol feminino, né? Data FIFA aí no futebol feminino, eliminatórias para Euro, e os países que não participam ali da Euro, né, estão aproveitando para fazer amistosos, né? Um destes é Estados Unidos e Coreia do Sul. Então tá aqui Estados Unidos e Coreia do Sul. É um amistoso aí dessa data FIFA do futebol feminino, tá? O time dos Estados Unidos é um dos melhores times do mundo no futebol feminino, por muitos anos dominou o futebol mundial, né? Nos últimos anos, as seleções europeias, como Espanha, Inglaterra, cresceram muito de nível e hoje estão melhores do que o time, que a seleção dos Estados Unidos. Mas diante da Coreia do Sul, o time americano é muito favorito para vencer essa partida, tá? A diferença técnica é gigante, a vitória deve vir desde o primeiro tempo. Por isso a dica aqui vai ser o halftime / full time, intervalo final do jogo para os Estados Unidos. 1,53 pagando então essa vitória que tem que ser no primeiro tempo e se manter até o final do jogo. Pois é, galera. Temos para fechar então mais um amistoso
feminino, dessa vez também nos interessa um pouco mais porque tem Brasil em campo, né? Brasil e Jamaica. Olha aí, Brasil e Jamaica, o Brasil muito favorito. Olha, 1,09, né? Não dá nem para apostar no Brasil nessa situação. O Brasil enfrenta a Jamaica se preparando para os Jogos Olímpicos. Porque o Brasil vai disputar aí medalhas no futebol feminino e lembrando que no futebol masculino estamos desclassificados. O Brasil não vai participar das Olimpíadas. Um verdadeiro mico aí, uma verdadeira vergonha para a seleção principal brasileira, né? A Jamaica é um time já bem conhecido do Brasil, né? Na última Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado, na verdade, o time feminino foi eliminado na primeira fase depois de empatar 0-0 contra essa Jamaica, né? Numa partida que o Brasil precisava ganhar para passar da primeira fase, ou seja, também foi ruim aí para o Brasil essa última Copa do Mundo feminina. Apesar desse empate lá na Copa, o Brasil é um time melhor e é favorito para vencer. Então, vamos ver as dicas dos especialistas. A primeira delas é o halftime barra full time, tá? Então, é o intervalo final do jogo. Brasil para ganhar já desde o primeiro tempo e o jogo completo. 1,44 pagando esse halftime barra full time. A segunda entrada não tem em todos os sites, né? Não abriu ainda, inclusive aqui, mas eu já vou dar para vocês. É abaixo de meio gol para Jamaica, ou seja, 0 gols para Jamaica, né? Você pode encontrar como abaixo de meio gol para Jamaica. Você também pode encontrar como se o Brasil levará gol, não, né? Ou se Jamaica fará um gol, sim. Existem várias formas aí, a gente não tem essa aposta aberta ainda neste momento aqui, mas você depois vai encontrar. Então ficamos assim, galera. Amanhã tem final de Champions League, a gente vai estar de olho e contamos com a ajuda de vocês, né? Seguindo nossas contas no YouTube, @BetBoxTV. Lá tem muitos vídeos, todas as dicas são postadas lá e vídeos dos outros programas do nosso canal. Você que curte poker, cassino e apostas, fica de olho. Temos também as outras redes sociais, né? Tem TikTok, LinkedIn, Facebook e o Instagram. Instagram também colocamos posts e stories para vocês aproveitarem, tá bom? Amanhã eu volto com dicas para o domingo, hein? Fiquem de olho.